Olá, eu sou Carol Bernardi e está começando mais uma edição do De Olho no Peixe. Seja muito bem-vindo. Estou aqui para te dar alguns recadinhos antes do programa começar. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 5h30 da tarde às 7 da noite. Aos finais de semana também tem notícia do Peixudo, além da cobertura das transmissões dos jogos. Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas, você tem notícias do Peixão, porque também pode acompanhar nossas redes sociais. Sendo assim, se inscreva no canal e ativa o sininho, que todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai receber uma notificação e ficar sabendo de tudo do Santástico. Você também pode ser membro do nosso canal. Tem várias categorias, você escolhe aquela que mais combina com você. Tem categoria que você pode até participar do programa com a gente. Uma coisa que vale lembrar, nem sempre a gente vai dar o furo de reportagem e falar em primeira mão tudo o que acontece. Mas nós garantimos responsabilidade em tudo que a gente disser por aqui. Antes do programa começar, não posso deixar de falar dos nossos apoiadores, que são tão importantes pra gente e levam De Olho no Peixe para todos os cantos do Brasil. Comece por eles, Justus Multas, defenda os seus direitos. Tá com problema na sua CNH? Foi pego no bafômetro? Entre em contato com a Justus Multas, que eles atendem todo o estado de São Paulo. Eles fazem um trabalho incrível, tá? Sem aquele jeitinho brasileiro. Jerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. Eu sempre passo lá pra fazer minha barba e meu bigode e fica sempre, ó, sensacional. Eles ficam lá na Princesa Isabel, bem em frente a Santos Store. Jerry Araújo, o barbeiro dos boleiros. Também tem a José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. Conta a pagar, receber, tudo o que você precisar de serviços contábeis. Contem com a José Alves Contabilidade. E também nosso novo parceiro Laticínios Parmato, que desde os anos 2000 tem compromisso incrível com todos os seus produtos. Requeijão cremoso, mussarela, queijo cheddar, tudo para deixar a sua receita ainda mais gostosa. Os produtos Parmato agora também estão na Baixada Santista. Ó, falei demais. Vem que o programa vai começar. Começa agora, De Olho no Peixe. De Olho no Peixe. Um programa diário na dose certa para você ficar bem informado. De Olho no Peixe com a equipe Análise Tática. Olá, boa tarde. Estamos chegando nesta edição especial. Você que acompanha o De Olho no Peixe, você sabe, o De Olho no Peixe não para. Traz todos os dias informações atualizadas do alvinegro mais famoso do mundo. Eu sou Felipe Camargo e você já está aqui com a gente, vendo que nós temos um convidado mais do que especial. Nesse que é o último dia de 2025, dia 31 de dezembro. Vamos nessa, por 60 minutos, vamos falar de futebol de base do Santos, né? Mas é claro que nós vamos também passar pelo futebol profissional, porque o Vinícius Marques, que é o nosso convidado técnico do Sub-20 do Santos, ele também esteve no elenco profissional do Santos, trabalhando com a comissão técnica profissional, quando o Kleber Xavier esteve com a gente. E depois o Kleber acabou saindo, ele permaneceu, foi levado ao Sub-20, foi campeão paulista e agora está em reta final de preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Delegação Santista daqui a pouquinho a caminho de São Carlos, do interior de São Paulo, onde será a sede do Grupo 16. Isso e muito mais a partir de agora. Você, é claro, está esperando o Santos também anunciar reforços, né? Quem sabe depois da virada do ano, realmente, depois da meia-noite, algumas novidades possam aparecer. Mas por hora, as novidades elas podem vir da base. É isso, Vinícius Marques. Que prazer ter você aqui. Obrigado por estar aqui com a gente no De Olho no Peixe. Você e o Vojvoda já devem ter conversado um pouquinho depois do Campeonato Brasileiro, porque tem garotada que você pode usar e que pode ser novidade no profissional em 2026. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente nesse último dia do ano, Vini. Fala, Felipe Camargo, beleza? É um prazer estar conversando com você. Já era pra gente ter conversado aí naquela época do profissional, né? Mas infelizmente momentos turbulentos ali impediu essa conversa. Parabéns pelo seu trabalho.
né? Você é um profissional que acompanha o Peixe em todo lugar. Eu via nas viagens do profissional, você sempre presente. Parabéns, tá? É isso mesmo, né? O Santos é isso. O Santos tem que estar sempre preparado, principalmente a categoria sub-20, para estar preparando atletas para que o nosso profissional possam utilizar, né? E realmente aconteceu, já tivemos uma conversa com o Vojvoda. Alguns atletas esse ano chamou a atenção dele realmente. Ele estava acompanhando os jogos do sub-20. Portanto, quando a gente começou a nossa conversa, ele já citou alguns atletas que chamam a atenção e pediu para mim que esses atletas estivessem treinando na sua máximo de intensidade, porque como esse ano que vai entrar agora, o nosso Paulista ele está muito próximo de começar, ele vai acabar utilizando alguns atletas, principalmente para a nossa estreia do nosso profissional dia 11. Então já comentei com os nossos atletas que a gente tem que estar treinando, tem que fazer uma boa estreia e estar preparado que o nosso comandante do profissional vai pedir a qualquer momento. Isso é algo que eu quero entender como é que vai ser feito, né? O Santos estreia no próximo dia 10, é um sábado às 4 da tarde contra o Novo Horizontino na Vila. Então o Santos volta agora já na sexta-feira aos trabalhos presencial. O Santos já está trabalhando de maneira remota, o elenco profissional. O Vini já está trabalhando, já tem um bom tempo, né? Quanto tempo já, Vini, focado na Copinha? Um mês mais ou menos ou não? A nossa apresentação começou dia 8 de dezembro, né? A nossa preparação para a Copa São Paulo foi dia 8 de dezembro, o início. Ou seja, quarta semana. Ou seja, um mês, né, de preparação, mas é um dia depois que terminou o Campeonato Brasileiro. E o Vinícius, ele já teve no profissional, nós vamos falar sobre essa experiência, como foi lá, mas agora como técnico da categoria sub-20, como é que é isso, Vini? Porque, assim, você precisa definir um time. Você precisa ter um time, vamos dizer assim, os 11 que você imagina que é o teu time ideal para a estreia no próximo dia 4. Mas, e se chegar agora na sexta-feira, a comissão técnica falar assim, ó, eu quero o João Alencar, eu quero o João Ananias, eu quero o Vini, o teu xará lá da lateral esquerda, como é que vai fazer? Você vai ter que mudar tudo em cima da hora? O planejamento já está sendo feito, imaginando que isso possa acontecer? Como é que é isso, Vinícius? Vamos lá, as diretorias, ela vem se falando bastante, né? As coordenações, elas se conversam bastante a respeito dos atletas que podem integrar o profissional ou não, né? A minha conversa com o Vojvoda dela é direta, e justamente isso, a nossa preparação para a Copa São Paulo, nós fizemos já 4 amistosos, tá? Desses 4 amistosos, em 3, eu rodei os 30 atletas. Então, já pensando que a qualquer momento eu posso perder 2, 3, 4, 5 jogadores, e esses jogadores que vão ter que entrar no lugar desses jogadores que vão sair para o profissional tem que estar preparado, porque o futebol ele é muito disso, né? Principalmente a categoria sub-20. A gente sabe que às vezes numa necessidade que o profissional precisa, esse atleta aproveita a oportunidade e ele não volta nunca mais para o sub-20. Então, o que vale mais é esse atleta estar preparado e estar em estado de treino, em estado de jogo, porque na hora que o profissional pedir, ele tem que atender à expectativa do profissional. E aí o torcedor santista, ele tem muito essa coisa de olhar para a base, porque é histórico isso, né, Vinícius? O torcedor ele fica esperando um novo Robinho, um novo Neymar, né, um novo Rodrigo. É algo que já está enraizado no torcedor. Como é que é? Você já trabalhou, por exemplo, em outros clubes em base. Como é que é isso no Santos? A exigência é maior, a cobrança é maior, ou é a mesma coisa, é a mesma maneira? Você precisa ter só um pouco mais de cautela na maneira como vai trabalhar com esses meninos que provavelmente chegam à base do Santos, imaginando que podem estourar a qualquer momento no sentido de ser um novo raio da Vila Belmiro. Não, aqui isso aí é muito forte, muito enraizado e é muito bacana também, né? Porque, assim, a gente sabe que o sub-20, a categoria de base, ela prepara o jogador, só que quem lança o jogador é o departamento profissional. Então, o departamento profissional, com a sua comissão, tem que ter bastante coragem para, no momento certo, colocar um garoto que vem se destacando e que esse atleta também consiga o quê? Entregar bons resultados e mostrar que não é mais uma promessa e já sim uma realidade.
o que eu converso com os meus atletas, que é o seguinte, tem 2 momentos que dá para você colocar o atleta no profissional. No momento que a equipe profissional está muito boa, e aí a gente tem uma projeção dentro do clube, e essa projeção ela é preparada para o momento, ou quando o momento do clube está financeiramente, está num momento delicado, não tem como contratar, e às vezes tem que chamar um jogador da base que talvez não está tão preparado, mas é tão corajoso quanto esse atleta, ele aproveita a oportunidade e já vira uma realidade. Então tem esses 2 cenários. Cabe eu, como líder hoje do Sub-20, é preparar esses jogadores e mostrar para eles que a qualquer momento, eles por estarem na ponta da pirâmide, eles vão ser chamados. E aí foi chamado, tem que aproveitar a oportunidade, porque senão volta para o final da fila. Eu vou querer depois falar sobre alguns nomes, né, dentro desse processo que acontece muito do garoto ir pro profissional. Às vezes ele tá lá trabalhando, daqui a pouco entende-se que é muito melhor ele estar com ritmo de jogo do que ele ficar lá só treinando. Aí ele pega e volta para a base de novo, né? Para o torcedor que está nos acompanhando, se nós voltarmos no tempo, o Ganso, 2008, ele bate no profissional e volta umas 2 ou 3 vezes. Estamos falando 2008, e ele só vai estourar em 2010, lá na geração com o Neymar. O Neymar, 2009, sobe ao profissional também, passa a ter mais alguns jogos dentro do Campeonato Paulista. O ano 2009 do Neymar é de adaptação, e em 2010 é que a coisa acontece. Então, eu fico querendo imaginar como é que fica a cabeça de alguns jogadores que batem e voltam, e precisam estar atentos, né, a essas oportunidades e essa realidade do futebol que é muito dinâmica. Mas antes de explorar alguns nomes com o Vinícius Marques, técnico do Sub-20, eu queria que ele falasse um pouquinho do grupo 16 da Copinha, que vai ser o alvo agora. Como é que faz o treinador para estudar adversários que são completamente desconhecidos, Vini? Como é que vocês trabalham? Você tem o Rodrigão, que está lá à frente, né, com vocês, depois acima dele tem o Quaresma, né? Mas Real Brasília do Distrito Federal, Cacoalense de Rondônia e o São Carlense, que é o time da casa. Como é que vocês analisam? Como é que vocês estudam para poder montar estratégias para enfrentar esses rivais da fase de grupos? Primeiro, eu tenho que parabenizar, né, o trabalho que está sendo feito aqui pela nossa coordenação e diretoria da base, porque quando eu chego, eu sinto totalmente à vontade com todo o respaldo desse pessoal, do Quaresma, que é o nosso diretor, o próprio Rodrigão, que é o nosso gerente ali, né, o nosso executivo da base, e aí junto comigo diretamente a gente tem o trabalho do nosso coordenador, que é o Batata. E tem o Léo também, né, ô Vini? Não posso esquecer do Léo, né, que chegou aí. Exatamente, também. Aí eu ia falar muito mais nisso aí. Temos o Léo, que o Léo é um profissional responsável ali, tá pisando no profissional, tá acompanhando diariamente os nossos treinos do Sub-20. Então é um atleta, é um profissional também que tem um olho fino para jogador, então ele consegue também, junto comigo aqui, junto com a nossa comissão, tá sempre olhando os treinos, falando, fulano tá treinando bem, ciclano precisa melhorar nisso. Então, o nosso aparato, a nossa comissão de Sub-20, ela está sendo muito bem trabalhada, né? Então a gente tem bons profissionais, isso é muito importante. E aí, quando você fala do grupo 16 da Copa São Paulo, nós temos um departamento de análise e desempenho, né? Então nós já temos jogos, no mínimo 3 jogos a gente já vai pegar do Real Brasília, que é uma equipe que foi campeã no seu estado, né? Temos os jogos do Cocoalense e do São Carlense. Cocoalense e o São Carlense foram para esse campeonato da Alcas Cup que teve em Rio Preto, agora no dia 8, do dia 3 ao dia 8. Então a gente também já tem jogo. A gente sabe que os jogos, a gente nunca pode subestimar nenhum adversário. Nós estamos analisando todos, vamos jogar, vamos se preparar para cada um deles a cada jogo. A nossa ideia é conseguir fazer a pontuação máxima, classificar com 3 vitórias, porque quando se trata de Santos, a gente tem que estar sempre preparado para vencer, com aquele DNA do Santos, aquele jogo ofensivo, se impor perante os nossos adversários. E a estreia é justamente contra o Real Brasília, né? No próximo dia 4. Dia 2 é sexta-feira, 3 é domingo, né? No domingo, o Santos já estreia na Copa São Paulo e é tiro curto, né? Isso que é importante reforçar. A Copinha ela vai começar para o Santos dia 4 e se chegar na final é dia 25 a decisão, cara. Então nós estamos falando aí de 21 dias
com muitos jogos, um espaço curto, e que para a molecada é uma escola tamanha, né, Vinícius? É uma baita experiência, né, vivenciar uma Copa São Paulo. Tem jogadores com você que eu acho que já está na segunda oportunidade aí. Isso prepara o cara para a realidade do elenco profissional, ou é um campeonato que tem as suas características muito peculiares, Vinícius? Na verdade, você frisou muito bem, né? São 21 dias para 9 jogos, então, assim, desde a nossa estreia até uma suposta final no dia 25, são 9 jogos. Então, o atleta tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, porque é desgastante. Hoje, a Copa São Paulo, hoje não, né? Sempre foi a Copa do Mundo, né? Da base. Então, é onde os olhos estão voltados para todas as equipes. Ela tem um glamour muito grande, né, de status da equipe que é campeã. Então a gente sabe que para ser campeão numa Copa São Paulo ela depende de vários fatores. Lógico, tem que ser uma equipe muito competitiva, tem que ter um pouco de sorte às vezes em alguns confrontos, não é? Que assim, daqui a pouco você vai para um mata-mata, você pode pegar já num terceiro confronto, numa oitavas de final, uma equipe de nível brasileiro, já pode complicar um pouquinho mais, mas é aquilo que eu falo. A nossa preparação para qualquer tipo de adversário que a gente for enfrentar. Porque é aquilo que eu falei, o Santos tem que estar sempre preparado. A mentalidade desses jogadores tem que ser sempre uma mentalidade vencedora, porque é isso que faz a gente tornar o atleta mais corajoso e principalmente preparado, porque é o futebol profissional. Muito bem, esse é o Vinícius Marques, nosso convidado nesta edição do De Olho no Peixe, dia 31 de dezembro de 2025. Você está nesse momento aí já provavelmente começando a se arrumar, né, para ir para casa do amigo, para encontrar com os colegas. Você que está no litoral para ir daqui a pouco já ir para a praia, mas sempre de olho no peixe. É bacana porque já vai virar o ano e é o primeiro ato do alvinegro mais famoso do mundo, é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, você já começa a esquentar os motores. Pô, eu vou torcer pro Santos. Como é que vai ser o ano do Santos? Já começa com a copinha. E é o Vini que vai estar lá à beira do gramado, comandando os meninos da Vila, já no próximo domingo, dia 4, para pegar a equipe do Real Brasília. 7h30 da noite, horário de Brasília, confronto que marca essa estreia na copinha. Na segunda rodada, o Santos vai pegar o União Cacoalense, quarta-feira, dia 7, também às 7h30 da noite, horário de Brasília. E aí, o desafio da última rodada, ela não vai ter, eu quero até que o Vini fale sobre isso, ela não vai ser só, o adversário, porque geralmente, na fase de grupos, o último jogo ali pro time grande, né, do grupo, o terceiro jogo, ele é com o time da casa, né, e aí geralmente é o time que vai brigar ali pela vaga, né, da classificação. Mas caramba, Vini, 11 da manhã, cara, jogar na cidade de São Carlos, que é uma cidade quente, às 11 da manhã, em janeiro, cara, esse acredito que seja outro desafio. Dia 10, um sábado às 11 da manhã. Como é que vai ser isso para vocês, hein, Vini? Também é um desafio maior essa temperatura, né? Exatamente, Felipe. Isso é uma das coisas que a gente já apontou também com os nossos atletas. Principalmente assim, o que a gente tem como objetivo? Chegar no terceiro jogo, como você mesmo disse, de uma forma classificada, né? Conseguindo 2 vitórias, a gente sabe que para isso a gente tem que trabalhar muito, tem que merecer muito, mas a ideia é, chegando nesse terceiro jogo já com 6 pontos praticamente classificado, é a gente fazer um monitoramento, ver daqueles atletas que precisa descansar um pouco, porque a maratona depois nos matas vai ser uma maratona bem agressiva, dar oportunidade para aqueles atletas que vêm treinando bem e vêm pedindo passagem, isso é o mais importante também, porque uma equipe vencedora, ela se faz com um conjunto, com um coletivo. Então, todos têm que se sentir parte, é o que eu trabalho aqui com eles, todos são fundamental para a nossa trajetória ser vencedora. Então, aquele que não está jogando muito, vai chegar o seu momento que ele vai ter oportunidade, e a nossa ideia é essa, chegar no último jogo da fase de classificação contra os donos da casa, que é normalmente um jogo mais difícil, um jogo com mais torcida, na qual o nosso atleta se sente mais coagido, então tem que estar preparado. E 11 horas da manhã, o mais importante que é o horário que a gente treina. Então, vou te falar uma coisa, essa semana aí agora de muito calor, está sendo difícil treinar no sintético. Então, aí eles vão estar um pouco adaptados, porque a grama não é tão calor quanto o sintético. Então, quanto a isso, a gente está preparado. Isso é bacana, isso é bacana.
A molecada tá treinando, aliás, um gramado que foi ele todo refeito ali, né? Tem agora o ok da FIFA, é o gramado do Allianz Parque, né? O mesmo material que usa o gramado do Allianz Parque, é isso, né, Vini? Perfeito, é um gramado, ó, parabéns pela reforma do CT como um todo, a estrutura. O campo ficou um campo fantástico, já joguei alguns jogos no Allianz Parque. O campo ficou tão bom ou melhor, que eu acho que como tá novinho, até melhor, campo macio, tá? A bola, quando a drenagem a gente molha bastante, a bola tá rolando com uma qualidade excelente. Todos os atletas estão felizes da vida em poder retornar aqui no Rei Pelé, em jogar aqui, porque aqui é a nossa casa realmente, né? Treinar aqui. Então, assim, parabéns aí para todos os envolvidos. Eu tava lá no gramado do Rei Pelé também, eu testei esse gramado, mas o problema sou eu, não é o gramado. A bola correu bem, deu tudo certo. Pelo menos fomos nós ali na brincadeira do Santos com a imprensa, nós brincamos ali, o Vini tava junto também, e terminou, de acordo lá com não sei quem lá que disse, terminou empatado. Não sei se isso é verdade ou não, mas foi o que eu vi. Mas mentira, os caras ganharam da gente. Bom, Vini Marques está aqui com a gente, técnico do Sub-20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o recadinho da José Alves Contabilidade e já eu volto com o Vini para falar do título paulista Sub-20. Ninguém dava nada pela equipe. Quando já chegou na fase de mata, o Santos não é favorito, vai cair pro primeiro grande. Passou. Chegou na semifinal, o Santos vai cair, não vai passar. Passou. Chegou na decisão, tomou de 3. Tava 3 contra. E aí vem um detalhe que eu quero ressaltar, porque, olha, 80% dos treinadores ficam esperando o intervalo do jogo para fazer alguma ação. E o Vini não esperou. Eu acho que isso naquele jogo de decisão foi fundamental. Eu quero falar também dessas decisões do Vini Marques na partida decisiva contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista Sub-20. Eu vou trazer o recadinho aqui do Zé Daniel, da José Alves Contabilidade. Já voltamos nesta edição especial, véspera de Ano Novo, aqui no De Olho no Peixe. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é José Daniel, eu sou CEO da José Alves Contabilidade. Se você pensa em contabilidade com tradição, mas também inovação, vem conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços. Eu vou ter o maior prazer em poder te apresentar com detalhes todos os serviços que a gente presta. José Alves Contabilidade, seriedade e competência na prestação de serviços. josealvescontabilidade.com.br, você que precisa de serviços da área administrativa, daqui a pouco vai começar, vira o ano, já começa aquela história de fazer declaração do imposto de renda para quem precisa fugir do leão, isso aí é um tormento, eu odeio, cara. Então, ter uma empresa de confiança e de credibilidade como a José Alves Contabilidade resolve o seu problema. E tem o seu escritório no centro da cidade de São Vicente, no bairro do Gonzaga e Santos e na Avenida Paulista. Ninguém tem um escritório no coração financeiro do Brasil à toa. Então, você tem mais dúvidas, você tem que entrar em contato pelo WhatsApp em horário comercial. Tá aí na tela para você, 1333239001. Ó, o Santos foi campeão paulista na categoria Sub-20. Para muitos, uma baita surpresa, Vinícius. Vocês também ficaram surpresos com o desempenho? O time ser campeão, porque assim, no futebol, favoritismo é algo que depende muito do cenário ali. Tudo pode acontecer em 90 minutos. Mas esse elenco estava preparado. Quando você pega o elenco, começa o trabalho e fala assim, não, dá para buscar o título paulista, que é um campeonato importante da categoria. Dava para projetar isso? Ou foi tudo acontecendo e o trabalho foi desenvolvendo e as surpresas para vocês também foram acontecendo, Vini? Então, eu não posso deixar de falar, né, do trabalho do Copertino que ele vinha fazendo, porque assim, cheguei nos matas-mata graças ao trabalho e à classificação da antiga comissão que era liderada pelo Copertino. Então, assim, ele tem muita parte nisso aí, porque eu pego uma equipe já classificada, acontece todas essas mudanças, e aí a principal sacada que eu tinha que ter, perceber o que a categoria do Santos tinha de muito bom e o que tinha para melhorar, né? Que independente
mesmo tendo bastante pontos positivos, sempre a gente tem alguns pontos negativos que precisa ser trabalhado. E o que me chamava a atenção era o jogo do Santos da categoria sem a bola. Eu achava uma equipe pouco pressionante, uma equipe que não era muito mais reativa do que ativa, que são alguns comportamentos individuais que cada um tem que me chama a atenção. E isso eu toquei num ponto. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando nós estamos em transição ofensiva, eu gosto que todos os atletas correm para frente, principalmente quando a bola está no último terço do campo. Por quê? Porque eu quero roubar essa bola o mais perto possível do que o adversário. Comecei a trabalhar alguns comportamentos disso. A gente foi coroado no primeiro jogo da final com a pressão do Nadson na Vila Belmiro em roubar a bola mais perto, num passe do goleiro, e conseguimos fazer o gol. Então, são alguns comportamentos que nós trabalhamos, porque a equipe já era muito bem tecnicamente. Jogadores do Santos Sub-20 têm muito bem controlados os fundamentos técnicos, mas precisava melhorar um pouco a intensidade sem a bola. Então, foram esses 2 pontos que a gente trabalhou bastante. Ajustamos a técnica desses atletas dentro de um coletivo e ajustamos a intensidade desses atletas sem a bola para querer recuperar a bola o mais rápido possível. E aí foram acontecendo as coisas, vamos percebendo que vai dando certo, vai melhorando a coragem, e aí as coisas foram se desenhando. E no futebol, confiança, ela faz uma diferença tamanha, né? No profissional, a gente bate muito nessa tecla, que não era que o elenco do Santos, nesse ano de 25, era elenco horroroso, longe de ser um dos 4 piores, mas a confiança estava em baixa, cara, a coisa não acontecia. Então, quando o Santos tem ali uma mudança, né? Quando sai o Kleber, entra o Vojvoda, você tem um processo ali, quando os resultados voltam a aparecer, a coisa parece que psicologicamente também ela engrena. Tanto que o Santos termina com 6 jogos de invencibilidade, né? O Campeonato Brasileiro, nas últimas 3 rodadas, com 9 gols marcados e nenhum sofrido. Muito bem, o Santos chega à decisão do Campeonato Paulista. Uma baita surpresa para muita gente. O Santos passou por outros rivais, né? Como Palmeiras na semifinal, decisão por pênaltis. Pega o São Paulo, cara, depois de ter empatado na Vila, certo? E aí você pega o São Paulo na grande decisão, toma de 3 no primeiro tempo. Aí, pô, eu vou contar um bastidor aqui pro Vini, eu nem sei se ele sabe. Eu tava conversando com o Ricardinho Martins, que tava na transmissão pela TNT. Vou revelar aqui, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu falei, na hora que tomou o terceiro gol, eu falei, Ricardinho, a vaca deitou. Acho que agora acabou, cara. Não tem o que fazer. 3-0, geralmente, acabou. E aí o Ricardinho falou, eu também acho, mas calma aí que vai ter mudança já já, vamos ver o que vai acontecer. E aí você, ainda no primeiro tempo, e é isso que eu quero que você me conte, qual foi a leitura que você fez ali, o que precisou na sua ideia, junto com a comissão ali naquela conversa rápida, ter sido feito e foi feito para que o Santos conseguisse a reação. E o gol no primeiro tempo que vocês fazem é fundamental para dar início a essa arrancada. E depois eu e o Ricardinho demos risadas depois que acabou a adesão pro P. Eu falei, tá vendo? A gente fica palpitando aqui fora do ar e a gente se deu mal. Graças a Deus o Santos virou. Como é que foi essa ideia? Você acha que realmente essas suas mudanças no primeiro tempo foram o que decidiu essa virada do Peixe contra o São Paulo, Vini? Olha, vou te falar uma coisa. No tempo que eu tô no futebol de base trabalhando, praticamente aí 18 anos, e eu nunca vi uma campanha de uma equipe passar por 3 clássicos da maneira que nós conseguimos passar, né? Então, é aquele título que coroa, assim, merecido, né? Porque tem aquela coisa, às vezes o cara pega um clássico só, nós conseguimos pegar 3, né? E fizemos 3 bons jogos contra o Corinthians, depois contra o Palmeiras e depois contra o São Paulo, né? Jogos na qual, contra o Palmeiras, começamos, perdemos, viramos, empatamos, tomamos a virada, empatamos. Segundo jogo contra o Palmeiras, começamos, perdemos, empatamos, viramos, tomamos um empate, faltando 20 segundos, ganhamos no pênalti. Isso já tornou os nossos atletas um pouco mais resilientes. Isso é muito importante para a formação. E quando a gente vai para a final, nosso primeiro jogo na Vila Belmiro, a gente faz um primeiro tempo ali um pouco mais equilibrado. Já no segundo tempo, a gente faz um bom segundo tempo.
A gente consegue pressionar muito bem o adversário, consegue gerar mais chances de gol, né? Conseguimos fazer 1-0. Logo em seguida, num pequeno detalhe ali, num ajuste defensivo ali, eles conseguiram empatar, mas se vocês pararem para ver nos bastidores que o Santos soltou, a todo momento eu falava para o pessoal no vestiário: coragem, nós vamos ganhar o jogo lá, porque nós terminamos o segundo tempo com uma postura agressiva, com uma postura, só faltou realmente fazer o gol, então vamos trabalhar forte essa semana para as coisas acontecerem. Realmente, trabalhamos na semana, tinha algumas dúvidas na composição da equipe, então vou citar aqui, eu tinha dúvida se eu ia sair com o Boer, com o Enzo Boer, ou se eu ia sair com o Nadson. Eu tinha dúvida se eu ia já sair com o PP, ou com o PP e o Bernardo junto. Então, eu fui trabalhando durante a semana. Junto com a minha comissão, tomei a decisão, escolhi o time que foi para campo. Realmente, nós estávamos com a posse de bola, porém, sofremos na transição. Então, o São Paulo conseguiu escapar 2 vezes de forma letal, em alguns desajustes que nós tivemos de técnica, e eles conseguiram fazer 2-0. Quando eu olho para o jogo, com mais ou menos 18 minutos, eu falo para o meu auxiliar, falo: olha, aquela dúvida que a gente tinha, eu acho que eu vou ter que colocar ela em prática. Porque o Boer ali no seu lado direito, ele estava perdendo alguns duelos, porque o Boer é um jogador que trabalhou 10 anos no São Paulo. Então ele estava muito ansioso para mostrar que ele tinha muita coisa, e aquela ansiedade atrapalha. E ele perdeu umas 4, 5 bolas que gerou no nosso grupo muita instabilidade emocional. Então, além dele estar mal, que faz parte, ele estava deixando outros jogadores com um pouco mais a confiança lá embaixo. Então, quando eu tomo a decisão de 25 para 28 minutos fazer a troca, eu estava perdendo de 2-0, estava com 2 volantes mais de contenção, aí eu baixei um meia para volante e coloquei um ponta de ataque ao espaço. Fiz a troca, fui corajoso, legal, tomamos o terceiro. Falei: caramba, mas mesmo assim, a nossa evolução comportamental dentro do jogo, ela mudou. A gente já conseguiu empurrar mais o São Paulo para trás, conseguimos gerar finalização, e aí vem uma coisa interessante. Quando a gente faz o primeiro gol do 3-1 e volta para o intervalo, e aí a importância do departamento estar bem alinhado, no meio do ano, no Campeonato Brasileiro, o Santos foi jogar em Cotia, tomou 2-0 em Cotia, vai para o intervalo, volta, vira o jogo para 4-2. A gente resgata isso no vestiário. Rapaziada, já viramos um jogo contra eles, acredita que dá muita coragem. O time está cansado, porque eles vinham de jogos dentro da Copa do Brasil, e a gente trabalhou muito essa parte de coragem. Por que eu fiz a troca? Eu sabia que se eu pudesse fazer uma troca no intervalo, não ia contar, e eu ainda ficaria com 2. Então, eu pensei muito bem, eu falava, e realmente o Ricardinho estava do lado, e ele percebeu que eu falava a todo momento para o meu auxiliar: nós vamos trocar, vai pensando aí que a gente vai precisar trocar, eu não vou esperar o intervalo. E aconteceu as coisas da gente conseguir o resultado. Mas é aquilo que eu falo, se eu tenho a convicção, eu vou fazer. Eu posso até errar, mas eu vou morrer com a minha convicção até o final, porque isso é uma coisa que só quem está lá dentro percebe. Esse é o Vinícius Marques, técnico do Sub-20 do Santos, campeão paulista da categoria nesse ano, e nosso convidado nessa edição. É bacana demais as experiências, né? O que passa na cabeça do treinador, por isso ele está aqui relatando pra gente o que ele precisou fazer ali quando viu o time perdendo por 2-0. Toma a decisão das mudanças, vem o 3-0, mas a coisa caminha com um gol feito no primeiro tempo, e depois a reação buscando o empate, e aí nos pênaltis, história que todo mundo já sabe, o título do Campeonato Paulista. Eu vou ter que fazer mais uma chamada aqui, mais um parceiro nosso. Eu vou chamar aqui a Laticínios Parmato, e já eu volto, porque eu vou querer saber do Vinícius Marques sobre esse time, se a base do time do Paulista é a base do time da Copinha. Quem é que pode aparecer no profissional? Quem é que ele pode perder? Quem é que será que ele será que tem medo? Não é medo, mas receio de perder? Será que pode enfraquecer o time dele?
todos estão bem qualificados para fazer uma boa competição? Já já eu vou querer ouvir do Vinícius Marques sobre essas peças que podem aparecer no profissional, dando nome a eles, né? Quem é que pode ir para lá? Quem é que, se for, quem que entra no lugar? Eu tenho alguns nomes aqui que eu apurei aqui, vamos ver se ele vai me confirmar ou não sei, né? Hoje, 31, 1, 2, 3, há 4 dias da estreia. Não vai ninguém, o pessoal lá de Brasília não vai estar vendo o programa não, tá tudo certo. Rápida pausa, já voltamos. Há décadas, o Laticínios Parmato transforma o melhor do leite em produtos de qualidade reconhecida. Em uma área de 18 mil metros quadrados, a empresa combina tradição e tecnologia, com capacidade para processar até 150 mil litros de leite por dia. Cada etapa é acompanhada por profissionais especializados e rigorosos padrões de qualidade, como as boas práticas de fabricação e os procedimentos de higiene operacional. Localizado em IEP, no interior de São Paulo, o Parmato está no coração das principais bacias leiteiras da região, garantindo matéria-prima selecionada e produtos com sabor autêntico. Com ética, confiança e inovação, investe em pessoas, sustentabilidade e tecnologia, mantendo o compromisso de superar expectativas e gerar valor para todos. Laticínios Parmato. Tradição, qualidade e paixão que atravessam gerações. Laticínios Parmato é a última da Laticínios Parmato em 25, mas 26 a Laticínios Parmato está com a gente de novo. E amanhã você vai ter aqui, primeiro dia de 2026, a Laticínios Parmato com a gente, tá? E se você tem restaurante, pizzaria, bar, você quer ter os produtos da Laticínios Parmato, queijo mussarela, requeijão cremoso, cheddar, você quer ter esses produtos com você, né? Você tem que entrar em contato com o representante comercial da Laticínios Parmato na Baixada Santista. É o 13 99138 6215. 13 é o código de área, 991386215. Na Baixada Santista, você entra em contato com o representante comercial da Laticínios Parmato. Vinícius Marques, técnico do Sub-20, é o nosso convidado. Ô, Vini, o time que começou a final do Paulista Sub-20 foi Rodrigo Falcão, Sherman, Assis, Ananias e Vinícius Lira. Kenai, Gustavo Henrique, PP, aí na frente, Enzo Boer, Pedro Assis e Matheus Xavier. Depois do jogo entrou o Gabriel Simples, que foi pro Avaí, né? Foi negociado. O Folmer entrou no lugar do Liro, o Bernardo no lugar do Kenai, o Profeta no lugar do Gustavo, o Davi Nogueira no lugar do PP, o Nadson no lugar do Enzo Boer e o Felipe Laurindo no lugar do Matheus Xavier. Esse time que começou o Campeonato Paulista, a final do Campeonato Paulista. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui para não fazer pergunta besta também, né? Sherman, tá. Eu não sei, o João Alencar, ele já tá ok, né? O Assis, eu acho que só porque o João Alencar não tava com condição. É mais ou menos esse time aí que você vai começar a copinha, mas a dupla de zaga deve ser João Alencar e João Ananias. Mas o Vojvoda vai deixar esses dois jogadores estarem com você para estreia na copinha, Vini? Microfone do Vini, calma aí, vamos ligar aqui. Opa. Agora vai, vamos lá. Então, você estava falando aqui, eu tenho algumas anotações. Realmente nós perdemos o Assis por lesão, né? Então ele não volta a tempo, ele vai estar na transição. E como a Copa São Paulo é jogo atrás de jogo, não vai dar tempo ainda, né? Nós perdemos o Simples, que foi negociado com o Avaí, tá? E nós perdemos o Pedro agora no último amistoso, agora contra o Red Bull, agora dia 23, uma lesão muscular, né? Então, mas a gente ganha com o Alencar e o Rafael Freitas. Não sei se você lembra do Rafael Freitas, que é um atacante. Lembro. Eu tive boas referências desse menino e, cara, do jeito que o profissional tá procurando um atacante aí, as características dele. Ele teve uma lesão de LCA, para quem não lembra, o Rafael ele foi trazido por empréstimo do Guarani, o Santos teve que renovar com ele, obrigado pela produção aqui, trazendo água, mas o Rafael, ele teve a renovação e o Santos já sinalizou ao Guarani que vai comprar o Rafael Freitas. Então, ele é um garoto que vai disputar a copinha e que eu acho que tem potencial para aparecer no profissional, não tem não, Vini? Sim, um jogador com muita qualidade, ele consegue fazer nove, ele consegue fazer um segundo atacante, um repertório técnico muito bom, uma finalização muito boa. É um atleta também que a gente tem que tomar cuidado, que ele está vindo de um LCA, ele já está fazendo já fez a sua transição, ele participou de 3 jogos já amistosos com a gente.
Então, assim, é um jogador que a gente vê muito promissor, é um jogador de último ano também, acaba a Copa São Paulo, ele já tem que ou compor o elenco profissional ou ser emprestado, mas é um jogador que a gente vê com muita projeção. Então, a gente ganhou o Alencar e o Rafael Freitas. E aí, é aquela coisa, né? Fizemos 4 amistosos, tá? Bons desempenhos, bastante coisas interessantes, tanto na primeira equipe, na segunda equipe e até na terceira equipe. Então é uma coisa que nós estamos preparados, porque assim, o Sub-20 ele está trabalhando os jogadores e desenvolvendo, potencializando os jogadores para que o nosso profissional, se precisar, esse jogador esteja preparado para nos ajudar, porque o principal objetivo da categoria Sub-20 é preparar o jogador para lançar no profissional e esses jogadores aproveitarem a oportunidade, né? Acontece, a gente já conversou um pouquinho com o Vojvoda também, tem grande chance de algum desses atletas subirem para o profissional para estrear no Campeonato Paulista. Então vai depender muito de como vai ser a nossa estreia, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, e o que esses atletas colocarem em campo é o que vai despertar algum interesse no nosso treinador profissional, o Vojvoda. Então vamos lá, para a estreia contra o Real Brasília, você pode ter aí o teu time ideal. É provável que, mesmo que alguns, como eu falei aqui, né? Deixa eu ver se eu vou acertar. O João Alencar, o João Ananias, os 2 zagueiros, o Vinícius Lira, que é lateral esquerdo, o Gustavinho, que é volante. E tem o Sherman, que é lateral direito. A gente não sabe também, embora tenha os 2 laterais direitos lá, mas um deles assim, mas é opinião minha só. Um deles acho que não deveria nem ficar. Mas enfim, vai ficar. Mas enfim, você tem o Sherman, a linha de defesa como um todo, você tem com possibilidade de ir para o profissional. Mas eles estarão à sua disposição para a estreia contra o Real Brasília. E aí, se eles se destacarem, ou se o profissional na pré-temporada precisar, eles voltam de São Carlos para poder estrear contra o Novo Horizontino. Seria isso? Perfeito. A conversa que eu tive com o Vojvoda é exatamente isso. Ele quer que eu prepare esses atletas dando ritmo de jogo, como a gente já está treinando praticamente aí há 28 dias, né? 20 dias. E a ideia do Vojvoda, quando ele liberou o Lira e o Sherman, é justamente isso. Ele falou, eu quero que essa molecada comece a treinar antes, porque eu quero já eles em ritmo de jogo. E a nossa conversa foi bem clara. E passei para os atletas também, né? Porque como esse Paulista vai ser tudo muito, principalmente para as equipes de Série A, as equipes de Série B nem tanto, né? A equipe de Série B voltou a treinar já faz um mês. Então, que é o caso do Novo Horizontino, que é o time que nós vamos estrear. Então, a preocupação do Vojvoda é estar com jogadores o mais preparado e com o ritmo de jogo possível para fazer a estreia. Então, dependendo de como esses atletas forem, eles podem sair de São Carlos, vir para cá para compor o grupo do profissional, até mesmo sair de titular ou ser suplentes imediatos. Vamos lá, vamos ver se, às vezes, o jornalista, o mal do jornalista é que ele quer tirar notícia de tudo que ele fala, né, velho, mas é nosso trabalho. Eu vou dar os nomes aqui e você me disse se nós estamos no caminho certo, se é isso mesmo. Eu falei que era só os de defesa, mas não, lembrei que tem um jogador lá de ataque, que eu soube também que o Santos vai querer depois da Copinha. São esses aí, ô Vini, da Copinha pro Paulista, Sherman, Vinícius Lira, João Alencar, João Ananias, Gustavo e Matheus Xavier? Tem mais alguém? Na verdade, esses atletas se destacaram no Campeonato Certo. Paulista, né, Sub-20, chamando a atenção do Vojvoda. Mas foi o que ele me deixou muito claro. Ele não está fechado a ninguém. Ele quer olhar a equipe, ele quer ver o elenco e, a partir daí, se aparecer outros atletas, que é o caso do PP, é o caso do Bernardo, né, é o caso do Rafael Freitas, tudo depende de como esses atletas vão estar no momento e ele percebendo que esses caras estão preparados, esses atletas estão preparados, ele vai chamar e até mesmo, dependendo de como eles treinarem no profissional, eles vão ser oportunizados, tá certo? Que é o caso também, o próprio Falcão é um cara que chamou muita atenção do departamento profissional nas fases finais, ele foi decisivo com defesas importantíssimas, mostrou uma postura muito boa, então também chamou atenção. Então vai depender muito de como vai acontecendo e vai se desenhando na Copa São Paulo.
Rodrigo Falcão, lembrando que o goleiro ele teve também uma lesão de LCA, né? Se recuperou dessa lesão. O Falcão chegou até figurar como terceiro goleiro no profissional em 24, 23 eu não lembro se também, mas em 24, até quando ele teve a lesão. E aí, entre base e profissional, ficou fora, evidentemente, para poder se recuperar. E aí ele volta no Paulista, se destaca, vai ser o goleiro do titular, ao menos o Vini pode me desmentir, mas é a tendência que o Falcão seja o goleiro titular na Copinha. E o João Pedro, que é do Sub-17, a informação que eu tenho é que ele vai treinar com um profissional. Ele não vai estar na Copinha, ele vai estar lá com um profissional treinando o João Pedro, que o Quaresma chamou de Neymar da base. O Quaresma esteve aqui com a gente na véspera do Natal e falou assim, me matou de susto, Vinícius. Ele chegou para mim e falou assim, a base do Santos tem um Neymar, um novo Neymar. Eu falei, quem é o novo Neymar? Aí ele falou, o João Pedro, é que todo mundo olha para a linha, eu vou falar do gol. No gol, o João Pedro é o novo Neymar. É um garoto que mostra características que chamam a atenção, já teve em 2024 no profissional, o Carille chegou a relacioná-lo para algumas partidas, é um menino alto toda a vida e que na Copa do Mundo agora de Sub-17 se destacou muito. É promissor o goleiro, né, Vini? Felipe, realmente é um goleiro promissor, a gente vê que é um jogador de muita projeção, mas é um jogador que precisa melhorar muita coisa ainda também, né? Do mesmo jeito que tem projeção, tem bastante detalhes para ser lapidados, para ser aprimorado, que isso faz parte. Ninguém está preparado 100%, né? O ser humano, ele está sempre, principalmente o atleta, ele está sempre em constante evolução, mas é um jogador que a gente vê muita projeção nele. E a ideia foi, o Falcão fez um ano brilhante, ele vai terminar esse ano sendo o último ano dele de sub-20 com a Copa São Paulo. O João Pedro, como já estava treinando no profissional, vai continuar treinando no profissional porque ele vai precisar lá. Quando fechar o ciclo de Copa São Paulo e começar o calendário do ano que vem, o Falcão sobe para o profissional e o João Pedro vai ser o jogador junto com o Pedro, junto com o Paulo, que é aquele que tiver melhor, que é o Pedro e o Paulo são dois bons goleiros, principalmente o Pedro, que está sendo oportunizado também, foi para o México, fez grandes jogos, foi na Alcas, agora fez grandes jogos também. Então, assim, uma coisa que eu posso dizer para você, nós estamos bem servidos de goleiros, desde o Falcão até o Pedro, o Paulo e o João Pedro. O Santos que é um celeiro de jogadores, a gente sempre fala de jogadores linha, né? O Santos tem os meninos da Vila, mas é impressionante como nós temos nos últimos anos uma belíssima safra de goleiros, e muito bacana isso. Agora o Rodrigo Falcão, o João Pedro, que já está no profissional, enfim, e que o de olho no peixe só tem que desejar sorte, né? A gente deseja sorte, que o ano de 26 possa iniciar de maneira fantástica para o Falcão, que ele feche o gol na Copinha, e que o João Pedro, seja quando tiver as chances no profissional, seja quando voltar para o Sub-20, que ele tenha também grandes oportunidades e consiga mostrar toda a sua capacidade, como todos esperam desses goleiros. Antes eu vou chamar aqui o Gerry Araújo, o barbeiro dos boleiros, né? O Gerry está ali na Rua Princesa Isabel, para quem está na Vila Belmiro ali, quase de frente à Rua José de Alencar, o portão de acesso ao Gerry Araújo, barbeiro dos boleiros. No Instagram, @GerryAraújo25, você conhece os serviços do barbeiro dos boleiros. Para o Gerry Araújo, eu queria que você falasse, Vini, porque tem um jogador na base que ele já foi a menina dos olhos de um técnico do elenco profissional. Não sei se eu falando assim, você já sabe do que eu estou falando. Em 2024, teve um técnico, só teve um técnico no profissional em 24, né? Foi o Fábio Carille. O Carille queria ter esse jogador com ele no elenco da Série B. Mas toda hora ele tinha um problema. Botava a sequência de jogo, problema nele de novo. Lesão. Teve lesão também em 25, mas jogou o Campeonato Paulista e esteve na decisão, entrando e tudo mais. O Bernardo, quem passa pela base do Santos, Vini, fala o seguinte, é um garoto que tem uma qualidade e tanto. Só que ele tem esbarrado nos problemas musculares. Passou o tempo, 24 foi embora, 25 também foi embora, e ele continua no sub-20. Tá chegando no limite. Qual é a condição do Bernardo? Todo mundo fala da capacidade técnica dele, mas física,
O Bernardo, ele evoluiu, ele conseguiu melhorar. Será que dá para imaginá-lo ser, nesse ano de 26, se na Copinha ele desabrochar, tiver sequência, não lesionar de novo, ele poderia ser uma opção para o profissional, Vini, pela tua experiência? Cara, quando eu chego no profissional, eu escuto falar muito do Bernardo, né? Porque uma das minhas funções no profissional, quando eu chego com a comissão do Kleber, era estar atento nos garotos da base, né? Então eu acompanhava muitos jogos da base, tinha muito contato com o pessoal da base ali para conversar em relação a alguns atletas e sempre escutava falar do nome do Bernardo. O Bernardo também, quando eu estava no meu outro clube lá, já tinha enfrentado também, sabia que é um garoto muito técnico, um repertório de improviso muito bom, só que hoje o futebol ele está muito dinâmico, ele está muito intenso. O metros por minuto que o atleta tem que fazer dentro do campo, ele tem que ser alto, uma média de 120 metros por minuto, e isso gera uma adaptação. Se esse atleta não foi preparado para isso, não vai ser da noite para o dia que ele vai conseguir entregar essa intensidade, né? Que é o caso do Bernardo. O caso do Bernardo, quando eu chego na categoria, a gente muda algumas coisas, que é o estado de treino, cultura de treino que eu falo. A nossa cultura de treino, independente se o treino vai ser de 1 hora, se vai ser de 1h15, se vai ser de 45 minutos, eu não abro mão, eu não negocio intensidade. Então o cara tem que ter o hábito de ser intenso em tudo que ele vai fazer. E ele teve um pouco dessa mudança de chave, né? Percebi que o Bernardo começou a treinar bem, começou a entregar números bons de GPS, e não só o GPS, principalmente ações vistosas com a bola e sem a bola. Teve uma sequência legal nos mata-mata, jogou o jogo contra a Portuguesa Santista, aí ele foi infeliz no primeiro jogo contra o Corinthians, ele teve uma torção no tornozelo, não foi nem uma lesão muscular, foi uma torção no tornozelo ali, ele escorregou na fazendinha e ficou fora ali por 3 jogos, uma lesãozinha chata no tornozelo, voltou, conseguiu entregar um pouco mais de intensidade ali e começou a ser oportunizado de novo. O Vojvoda, na última coletiva que ele teve no profissional, ele até cita, né, o nome do Bernardo e fala um pouquinho dessa intensidade que ele tem que melhorar. E isso é uma coisa que a gente já vem trabalhando em conjunto, porque a partir do momento que ele entregar um pouco mais sem a bola, a qualidade técnica que ele tem, ele só tem a ganhar e o Santos só vai ter a ganhar também. Então a gente vê que é um jogador, se entrar nessas condições físicas muito boas e se preparar para um jogo sem bola, ele tem grande chance de entregar coisas boas. E aí fica a expectativa em relação ao que o Bernardo vai entregar nessa Copa São Paulo, né? Nessa copinha. Eu me recordo, eu posso estar enganado, mas no início de 2025 ele era o camisa 10, né? E faltando ali algumas semanas, se não faltava uma semana para a estreia, ele teve uma lesão muscular. Então, a gente fica na torcida para que o Bernardo possa fisicamente estar bem para ajudar o Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A estreia no próximo dia 4, 7h30 da noite, lá em São Carlos. O De Olho no Peixe não transmite, mas vai trazer para você detalhes, informações, material com entrevistas. Você pode ficar atento que o De Olho no Peixe vai trazer uma cobertura muito bacana, direto de São Carlos, a partir do dia 4 de janeiro. Agora, o De Olho no Peixe fala também para Justus Multas, defenda os seus direitos, não fixe em sua carteira de motorista. Tenha a Justus Multas ao seu lado, Rua Padre Anchieta, 614, Sala 13, no centro da cidade de São Vicente. Tá com problema na sua CNH? Risco de cassação, suspensão? Entre em contato com a Justus Multas, o contato está aqui na descrição do nosso programa. O Vini, ele deu aqui uma deixa bacana, né, para eu entrar nesse assunto, que foi o fato dele lembrar que quando ele estava no profissional, ele observou ali a condição do Meia Bernardo e de outros garotos do elenco da base do Santos. O Vinícius chega ao Santos como auxiliar do Kleber Xavier. Eu ouvi de pessoas do Santos, Vini, muitos elogios ao trabalho feito pelo Kleber e por vocês da comissão técnica, né? Mas que depois dos 6-0 para o Vasco, não tinha como manter o Kleber Xavier, tá? Mas que eles entendiam que os profissionais que estavam com o Kleber eram bons profissionais e até por isso o Santos não demitiu ninguém. O Fábio e o Matheus ficaram até agora, final do ano,
né? Foram para o Cruzeiro porque o Tite voltou, né? E você foi levado à base. Eu queria que você pudesse fazer uma espécie de análise, se é que você consegue, naquele momento, como auxiliar, por que o trabalho talvez não vingou ou não deu mais frutos como vocês tentaram plantar no dia a dia com o elenco profissional? O que talvez tenha faltado ao Kleber Xavier e a vocês para fazer o Santos ali dar uma decolada no Campeonato Brasileiro, Vini? Microfone do Vini, só um minuto. Agora sim, vamos lá, Vini. Primeiro, eu sou muito grato ao Kleber Xavier, né? Hoje, se eu estou no Santos de treinador da equipe Sub-20, é graças ao convite que ele fez para mim ser o auxiliar dele. Então, é uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, um excelente profissional, tá? Profissional que logo vai estar empregado aí, vai conseguir seus objetivos. Uma coisa que eu sempre falo, né? Não foi falta de trabalho, nós trabalhamos muito a comissão para a gente conseguir os resultados positivos. Nosso dia a dia de treino eram muito bons, a gente conseguia ter uma metodologia de treino muito boa. Infelizmente, tivemos alguns bons jogos que faltou, com bons desempenho, mas fomos infelizes e não ganhamos. Eu tenho muito claro aquele jogo do Inter na Vila Belmiro, que a gente acerta a trave 2, 3 vezes ali e a gente não ganha com um bom desempenho. E foi o que você falou, Felipe. A partir do momento que a gente perde para o Vasco naquele jogo de 6-0 e o próprio Kleber, a própria comissão, a gente sabia que aquele placar o futebol não aceita, né? E aí acabamos sendo, na verdade, demitido, mas aí logo após tem um convite tanto do nosso executivo quanto do nosso gerente, que era para continuar no trabalho, que o Kleber ia sair, mas que queria que a gente continuasse, principalmente para dar sequência até vir um outro treinador, e a partir do momento que viesse outro treinador, não ia mudar muitas coisas, eles iam realocar alguns funcionários. Fiquei até surpreso, né, porque é difícil acontecer isso no futebol, e quando eles me fazem um convite, eu falo com o Kleber é uma pessoa fantástica, ele falou, Vini, fico até feliz, porque isso só mostra que eu estou cercado de boas pessoas, de excelentes profissionais. Já aconteceu isso daí comigo na época do Tite. Tite foi mandado embora no Palmeiras, eu assumi de coordenador técnico. Então, cara, total autonomia tanto para você, com o Fábio, tanto o Matheus. Fico feliz e aceito o convite. Aí aceitei o convite para ser treinador da Sub-20. E o que eu vejo nesses 15 jogos que nós fizemos, né? Até aconteceu com o Vojvoda. Nós tivemos alguns jogos de sequência de 2 vitórias e quando a gente precisava da terceira vitória para dar uma certa distância da zona de rebaixamento, abrir, tipo, estamos com 4 pontos, vamos abrir 7, vinha uma derrota. Foi o caso do Mirassol, aí voltava todo de novo aquela insegurança, aquela desconfiança por estar perto da zona do rebaixamento. Então, em nenhum momento a gente conseguiu se distanciar da zona do rebaixamento para ter um trabalho um pouco mais tranquilo e não ficar tanto olhando para baixo, né? Porque é difícil, foi o que você falou, é difícil você estar trabalhando bastante, a semana sendo boa, mas você está com aquela pressão da zona do rebaixamento, o jogador não pode abaixar a guarda em nenhum momento, tem que estar sempre com a coragem lá em cima. Então aconteceu um pouco disso. E claro, tivemos jogos importantes, que foi o caso do Flamengo, que conseguimos sofrer bastante e ganhar o jogo. O próprio caso do Cruzeiro, que é aquele jogo que a gente não vai bem o primeiro tempo, e aí a gente consegue fazer 2 trocas no intervalo que mudou perfeitamente o jogo e tivemos a vitória. Só que o futebol tem disso, às vezes teve desempenho, mas faltou um pouco de sorte. E acontece, né? Pois é, nem tudo no futebol. Tem aquelas coisas no futebol, né? Você jogar bem e vencer. Às vezes não dá. Às vezes você joga mal e vence. Para ter uma ideia, no Maracanã, depois da derrota para o Flamengo por 3-2, o Vojvoda, ele foi tão transparente a ponto de dizer: eu não quero mais que meu time jogue bem, eu vou fazer o time jogar para vencer, porque não é o momento de eu pensar nisso. Eu quero que meu time jogue feio e ganhe. E, enfim, são coisas do futebol. O torcedor do Santos, ele tem uma cultura que ele não admite esse tipo de coisa. É lógico que o desespero entra, e o torcedor tem, infelizmente, convivido com esse desespero, sempre brigando para não cair nos últimos anos, e aí o torcedor tem engolido a seco essa questão de joga feio, mas vence, o importante é vencer, não tem jeito.
mas o torcedor está convivendo nesse momento de 25 para 26 com a expectativa de, no profissional, ter a possibilidade de um trabalho que possa render frutos, o time possa jogar bem e vencer, né? E tomara, quem sabe, uma nova geração Meninos da Vila esteja surgindo aí num ano que vai ser difícil financeiramente novamente, né? Todo mundo sabe que o Santos tem as suas dificuldades financeiras, mas que com garotos que possam se destacar na Copinha a partir agora do próximo dia 4, o Vojvoda e o Vini conversando, né? Matos com o Léo, o Gustavo Ferreira com o Rodrigão, e todo mundo se entendendo ali para que o Sub-20 possa de alguma forma ajudar o profissional, e ali a gente ter garotos que muita gente acha que pode às vezes só ser para compor elenco, e o moleque chega e vira protagonista. E o garoto vai lá e desponta. Então, é a nossa torcida para que esse ano de 26 possa ser bom para o Santos profissional e para a base do Santos. Vini, eu quero agradecer a tua participação aqui, falando também para a Vero Motos, a sua loja de motos da Zona Leste de São Paulo, Parque São Lucas, Avenida do Oratório, 3140. Você vai lá comprar sua moto, peças multimarcas, é na Vero Motos, @Vero Motocicletas no Instagram. Para Vero Motos, eu pego o destaque final do Vinícius Marques, técnico do Sub-20, que gentilmente participou por 60 minutos aqui do De Olho no Peixe, nessa véspera de Ano Novo, porque vira o ano, a base é o grande foco. Primeiro ato do Santos é a Copinha, e tá todo mundo com energias positivas para São Carlos, para vocês fazerem um grande trabalho. Fique à vontade, Vini, para chamar o torcedor, para falar do que você espera também para o ano de 26, e muito obrigado por estar aqui com a gente. O microfone, Vini, vamos de novo? O microfone está desligado? Primeiro, agradeço ao convite, tá? Vou estar sempre à disposição aí no De Olho no Peixe para sempre estar batendo um papo, falando um pouco o que está acontecendo nas categorias de base, principalmente no Sub-20, né? Conto já com a torcida do nosso torcedor, que é muito importante essa energia positiva. Sabemos do quanto esses meninos da Vila estão se preparando para que eles consigam alcançar e realizar os seus objetivos. Estamos se preparando cada dia mais para fazer uma boa estreia, para conseguir fazer uma boa primeira fase de competição e chegar nos mata-mata o mais preparado possível, tá? Então, conto com a torcida do Santos, conto com o torcedor de São Carlos para ir ao estádio e trazer boas vibrações, porque isso vai nos ajudar para que a gente consiga cada vez mais chegar mais longe dentro da competição e, se Deus quiser, dia 25, fazer uma final de Copa São Paulo. Se Deus quiser. E aí, o De Olho no Peixe estará lado a lado também com a base do Santos, assim como foi no feminino em 2025. A gente não transmitiu a Série A2, mas quando chegou ali naquele jogo do acesso, estávamos lá transmitindo direto da Vila Belmiro, porque era importante, se assim for na Copa São Paulo, vamos com o maior prazer, lembrando que vai ser a sede em São Carlos, mas conforme vai avançando, vai se aproximando da capital. Então pode ser que o Santos, evidentemente, ali numas quartas, numa semifinal, já esteja um pouco mais próximo da cidade de São Paulo, e a decisão, eu acho que, tomara, né, possa ser no Pacaembu, onde tradicionalmente acontece os jogos, o estádio já está ok, tem que ver lá se o Corpo de Bombeiros vai liberar toda a capacidade do estádio, tem tudo isso, mas tomara que volte a decisão da Copa São Paulo a acontecer no Pacaembu. Vini, feliz ano novo, tá? Tudo de bom para você, só liga o microfone para você falar, um 2026 recheado de coisas boas, muita saúde, tudo de melhor para você e sua família, e para o alvinegro mais famoso do mundo, Vini. Felipão, muito obrigado também, feliz ano novo também, e que 2026 seja um ano muito vitorioso para o nosso profissional e para a nossa base aqui também. O Santos só tem a ganhar. Amém, amém. Meus amigos, muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, nessa véspera de Ano Novo. É dia de você entrar com o pé direito, é dia de você poder apostar, né, naquilo que você acredita, independente da sua religião, independente da sua crença, que você possa entrar 2026 ao lado de quem você ama, pensando coisas positivas e projetando coisas boas. E que 2026 ele comece também com o que tem de melhor. Estaremos 5h30 da tarde desta quinta-feira aqui com você, com um programa inédito, trazendo um convidado mais do que especial para a gente iniciar
projetar o ano de 2026 e torcendo para que tudo aconteça da maneira como o torcedor, como você merece. O torcedor santista não merece mais sofrer, ele merece as coisas boas e que nós tenhamos em 26 um ano bom. É um ano de eleição, é um ano complicado, um ano político, chato nos bastidores, mas se dentro de campo a coisa caminhar, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais leve. Feliz Ano Novo! Obrigado à assessoria do Santos também por disponibilizar o Vinícius Marques. Obrigado ao Gabriel Santana, que gentilmente nos ajudou aí a fazer acontecer com essa entrevista com o Vinícius. O De Olho no Peixe encerra a sua edição de 2025, desse 31 de dezembro. Voltamos nesta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.